Olá, eu sou o Corazão e, bem, se você esteve na internet nos últimos meses, você com certeza ouviu falar do Lusterflix ou dos redesigns que surgiram a partir da série dele Tenur Raccoon. Oi, Bia! Mas caso você não tenha conhecimento do que eu esteja falando, vamos começar pelo seu criador, o Lusterflix. Lusterflix é um youtuber no qual tem o seu canal focado em desenhos animados. E recentemente ele criou a série Tenur Raccoon. Esta série gira em torno de Duncan, que não se sente parte da vila, cidade que ele mora, por conta de ser meio guaxinim e meio uma espécie que não se tem conhecimento sobre. Introduzido outros personagens como a Rose, a Imperadora, o Ceifador e outros personagens também que eu não vou lembrar o nome agora. Vamos começar o redesign pelo protagonista, o Duncan. Bom, originalmente o Duncan era para ser um personagem mais malandro, como o próprio Lusterflix afirma. E particularmente eu gostei mais desta ideia. Então, para esse redesign, eu resolvi utilizar esse conceito. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi pegar uma imagem de guaxinim, porque fazia muitos anos que eu não desenhava qualquer tipo de animal antropomórfico e furries de forma geral. Depois de ter separado a referência, eu comecei a rascunhar num caderno mesmo, e depois eu passei para o digital. Outra coisa que eu fiz foi ter adicionado uma manchinha, que mais tarde vocês verão a cor, que eu achei que ia dar uma característica a mais de anomalia da espécie. Fora também a orelhinha rasgada, que também veio proveniente de brigas, já que ele é um personagem mais malandro, eu imagino que ele deve sentir o orgulho dele meio ferido quando falam da aparência dele, então ele sempre acaba se envolvendo em algumas brigas. Na história original, o Duncan ele é filho da Imperadora, e eu quis manter isso no design, então eu adicionei esse broche que fica na gola do personagem, meio que sendo como um símbolo da realeza, do império que eles construíram. Esta pose que eu escolhi para o Duncan também não foi por acaso. Sabe aquelas cenas na qual o personagem aparece colocando a mão na frente do rosto como se ele estivesse protegendo da luz de uma viatura ou algo do gênero? Então, apesar de a história se passar num tempo mais antigo, onde acredito eu que não se tinha viaturas, já que não foi mostrado na história, eu quis botar esse pequeno detalhe. E apesar do Duncan ser um personagem mais malandro, ele ainda faz parte do império, da realeza, então eu quis manter uma roupa mais social dos anos 50, por aí. Outra coisa que eu fiz foi ter mudado a cauda do personagem, que eu não gostava tanto do design original, então eu fiz meio que como se ele não tivesse metade da pelagem. Aí metade é felpudinha, como é de fato um guaxinim, e a outra metade fica exposta a parte do rabo mesmo. Agora estamos indo para a reta final da line art, na qual eu decidi fazer algumas partes mais grossas e outras mais finas para dar certo destaque e também para dar certa diferenciação de partes no personagem. Eu também resolvi incluir algumas cicatrizes no rosto, assim como eu fiz no pescoço, e também fiz aquele cortezinho na orelha. Também eu fiz o rosto dele realmente com uma expressão mais malandra, coisa que é diferente do personagem original. Fazia um bom tempo no qual eu não desenhava no digital e eu amei desenhar cada detalhe desse personagem. Tanto os bolsos internos do casaco, o bolso externo, que eu variei entre deixar ele um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais fino. E todo personagem, todo o jeitinho dele, simplesmente foi uma arte que eu gostei muito de fazer. Enfim, chegamos nas cores do personagem. Bom, a paleta do Duncan original não é feia. Eu vi que muitas pessoas não gostaram, mas eu sinceramente não acho ela feia. Só que eu preferi dar uma mudada. Eu preferi substituir aquele roxo, não sei dizer exatamente a cor que ele tem no chapéu e no casaco dele, eu decidi colocar uma cor mais vinho e trazer umas cores mais de guaxinim, realmente para a pelagem do Duncan. Como eu tinha falado anteriormente, eu adicionei aquela manchinha ali que eu acho que deu uma característica a mais pro personagem. Eu também mantive o fato do nariz dele ser de uma cor anormal, assim como as almofadinhas das patinhas,
porque eu achei que isso ficou bom no personagem original, só que ainda assim eu mudei a tonalidade. Para o corpo dele, eu mantive esse tom de cinza, na qual eu achei que ficou muito bom. E eu coloquei a mesma cor do chapéu do Duncan no casaco dele. A camiseta eu mantive num tom mais cremezinho e eu queria um destaque maior para aquele broche, então eu coloquei meio que um ciano, que é meio que um azul, que pode trazer um pouco da melancolia do personagem por ele não ser aceito na vila que ele mora. Eu quis fazer as mãozinhas terem as mesmas cores dos pés, no caso os pés terem a mesma cor da mãozinha, e a pelagem da cauda também será a mesma cor da pelagem do rostinho dele. E eu fiz os olhos serem azul pelo mesmo motivo do broche, para trazer essa melancolia, que eu acho que combina com o personagem. E apesar dele ter esses tons mais quentes, de vermelho, que significa raiva, alguns significados também de paixão, eu ainda quis trazer um azul, para dar essa quebra, para mostrar que ele nem sempre é o tempo todo bravo, e que ele tem muita tristeza interna por não ser aceito como ele é. Mas enfim, me digam o que acharam desse design, eu simplesmente amei fazer esse desenho. E vamos para a próxima personagem, a Rose. Bom, eu tive o mesmo processo que eu tive para o Duncan. Primeiro, eu peguei algumas referências no Pinterest, fiz o rascunho em um caderno e comecei a passar limpo no digital. Eu queria manter a estética de garota, fofinha, apaixonada. Então eu comecei fazendo um design mais meigo, botando um vestido que eu sinceramente não gostei nem um pouco do vestido original. Eu também quis referenciar o nome dela e coloquei essa rosinha com essas duas fitinhas na orelha dela. Pro rosto eu quis fazer algo completamente diferente do Duncan. Eu fiz uma personagem sorridente, com os olhinhos bem redondos para transmitir essa inocência e essa fofura que eu queria para a personagem. Além disso, eu fiz uma separação dos dentinhos, que eu achei que ficou também muito fofo. Fora também que eu comecei a incluir algumas partes de coração no nariz, só que estava ficando muito grande, então descartei e fiz de uma forma menorzinha, que eu acho que ornou muito bem com a personagem. Eu também resolvi incluir um coração no seio da personagem, só que novamente eu diminuí e fiz de uma forma mais discreta. E esse vestido passou por tantas mudanças que eu não sei nem como é que eu não desisti dele no meio do processo. Mas a arte é assim, né? A gente refaz e refaz até conseguir o resultado desejado. A personagem original também utiliza salto, então eu resolvi incluir e eu simplesmente gostei muito de desenhar esses saltos, mesmo eu tendo um pouquinho de dificuldade. E diferente da cauda do Duncan, eu resolvi fazer a dela bem felpudinha e fofinha. E também a personagem original, ela carrega uma taça de vinho, que eu também incluí nesse design. Peguei algumas fotos de referência, refiz e refiz de novo, até conseguir o resultado desejado. E um detalhe que eu não comentei antes, mas vou comentar agora, foi os cachinhos dela, que também foi um detalhe que eu amei fazer, porque eu gostei muito do resultado. Após algum ajuste, uns detalhezinhos, eu finalmente consegui o resultado que eu queria para a mão da personagem e comecei a passar a line art limpo. Essa parte não tem muito o que comentar sobre. Foi o mesmo processo que eu tive com o Duncan. Eu fiz algumas partes mais grossas e outras mais finas. Mas, sem dúvida alguma, o design da Rose foi o que eu mais gostei de fazer. Ele tem detalhes muito fofos que eu fiquei simplesmente apaixonado. Desde os cachinhos, a rosa na orelha e a cauda, que eu já falei muitas vezes, mas eu adoro caudas felpudinhas em personagens. E eu achei que ficou muito bonitinho, fora que eu gostei muito também das pernas, de como ficaram, fora a mão segurando a taça, que também eu gostei muito do resultado. Para concluir, vamos para o rosto da personagem, que eu também gostei muito, muito, muito do resultado, no qual eu usei bastante a teoria das formas, como por exemplo, além do coração, que é um símbolo óbvio, eu também usei formatos circulares para fazer os olhinhos, para transmitir essa pureza, essa inocência e essa fofura que eu queria para a personagem.
Eu mudei um pouco a personalidade original da Rose, mas não tanta coisa. Eu só fiz ela ser um pouquinho mais fofa do que ela é no show original. Agora, enfim, chegamos nas cores. Primeiro eu peguei essa referência de guaxinim redondinho, gordinho, que eu achei uma gracinha. E diferente do Dunca, eu coloquei cores mais puxadas pro marrom, por assim dizer, um caramelo, por aí. Fora que eu utilizei o loiro para o cabelo da personagem. Eu mantive a paleta pro vestido e pra rosa mais ou menos iguais. Eu não mudei tanto da paleta original da personagem, só mudei um pouquinho o tom, mas ainda assim continua sendo um rosa. Eu inicialmente só ia fazer a taça ser, tipo, um pouquinho mais simples, apenas com uma transparência para parecer vidro, mas eu resolvi dar um detalhamento a mais. Eu fiquei muito tempo dando brilho e dando sombra pra taça, e no fim eu não sei se eu gostei muito do resultado. E bem, inicialmente eu ia fazer os olhos da Rose ser azuis, só que eu não gostei muito do resultado, ia cair naquele ar de melancolia que eu não queria pra personagem. Então eu mantive os olhos rosas, e eu notei uma coisa bem curiosa, é que a maioria dos personagens de Tenun Raccoon tem os olhos de cor fantasiosa. Depois de pegar a personagem original, eu dei mais uma mudada na paleta da cor do vestido dela. E, além disso, eu utilizei um tom de marrom mais avermelhado para a cauda dela também. E eu voltei atrás também com os olhos azuis, não só pelo significado da melancolia, mas também por conta que eu achava que o rosa ia transmitir mais esse olhar apaixonado que eu queria para a personagem. Bom, me digam o que vocês acharam desse design, sem dúvidas foi o meu favorito entre os dois. Eu simplesmente amei o resultado que a Rose teve e, bem, muito obrigada a todos que assistiram até aqui, vocês não têm ideia o quão vocês me ajudaram. E é isso, uma boa semana, um bom final de semana para todos. Tchau, tchau!